O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que está pronto para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, para conversas em Istambul, na Turquia, na quinta-feira. Os líderes dos países não fizeram um encontro pessoal desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022. E no primeiro discurso dominical como pontífice, o Papa Leão XIV pediu o fim das guerras no mundo. O novo Papa celebrou a oração na varanda da Basílica de São Pedro. Segundo o Vatican News, cerca de 100 mil pessoas acompanharam o discurso no local. E os Estados Unidos e a China podem estar perto de um acordo comercial. A Casa Branca anunciou hoje que fechou um acordo comercial com a China após 2 dias de negociações em Genebra, na Suíça. Os detalhes, no entanto, só serão divulgados nesta segunda-feira, ainda segundo o governo norte-americano. Esses e outros assuntos você confere nessa edição do All News, que já começou. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que está pronto para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, para conversas em Istambul, na Turquia, nesta quinta-feira. A afirmação de Zelensky surge após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer a ele para concordar com uma oferta de conversa com a Rússia imediatamente, após 3 anos de guerra. Em uma publicação no X, Zelensky disse que a Ucrânia aguarda um cessar-fogo total nessa segunda. E ainda disse que espera que, dessa vez, os russos não procurem desculpas. Vamos ouvir o que ele disse. Давно це пропонує. Партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Mais cedo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs negociações diretas com a Ucrânia. Vamos ver. Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Os líderes da Alemanha, França, Polônia e Reino Unido se reuniram no sábado em Kiev e ameaçaram Moscou com novas sanções e mais apoio militar à Ucrânia caso Putin não aceitasse a proposta sobre um cessar-fogo incondicional de 30 dias. Apesar de propor conversas diretas com o líder ucraniano, Putin evitou responder à proposta europeia. Para falar sobre esse assunto e outros assuntos internacionais, eu gostaria de convidar Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Vinícius, obrigado pela presença aqui no All News neste domingo, Dia das Mães. Oi, Sakamoto, eu que agradeço o seu convite, muito obrigado, Feliz Dia das Mães a todos, a todas, todos aí que fazem o papel de mãe, em particular a minha mãe Regina, que infelizmente não pude visitá-la hoje. Mas fica aqui um abraço então para a Regina do Vinícius, diretamente ao vivo aqui do All News. Ô Vinícius, como é que, pelo que a gente viu se desenhar nos últimos dias, a gente tem o governo ucraniano pedindo um cessar-fogo para conversar com Putin. Putin não queria o cessar-fogo, queria conversar, né? E Trump empurrando no sentido dessa conversa através do X, através de sua conta nas redes sociais, na Truth Social, quer dizer. E aí eu queria te perguntar, essa conversa, ela é uma conversa que ela começa com bases iguais ou pela forma como ela foi construída, a Rússia aparece em vantagem, tem uma vantagem porque era o que ela queria? Exatamente, Sakamoto. Infelizmente, a Rússia parte aí de uma posição muito mais forte. Por que eu digo infelizmente? Porque tudo indica a Ucrânia será obrigada a ceder territórios, e isso, do ponto de vista do direito internacional, vai ser muito negativo, porque pode referendar
outras posturas expansionistas, principalmente da parte de grandes potências, mas também de potências regionais, o que pode no futuro gerar mais instabilidade global e, claro, deixar países menores do ponto de vista econômico, territorial e populacional, como a Ucrânia, à mercê de grandes potências. Então, nós temos aqui, né, para usar uma linguagem popular, o Vladimir Putin ele está com a bola, ele que manda nesse jogo, porque no campo de batalha conquistou mais posições ali territoriais, ainda que o número de baixas russas, segundo algumas estimativas, pode chegar aí, os números não são certos, até 1 milhão de pessoas, mas o fato é que a Rússia detém aí o poder das negociações e detém um poder ainda maior do que tinha até o começo desse ano, porque na prática Donald Trump, novo presidente americano desde janeiro, ele vem aí se alinhando às posturas russas, de fato. Entende-se que, claro, para os Estados Unidos apoiar a Ucrânia seria ali um processo que não daria retorno, mas a maneira como Trump coloca-se aí nessa posição, empurrando o Zelensky, ao meu ver, a aceitar qualquer acordo, deixa os ucranianos, não só Zelensky, mas eu digo os ucranianos como um todo, a nação ucraniana, numa postura de maior fragilidade. Tanto que o Putin deixou claro, Sakamoto, não venham aqui com pré-condições, venham conversar, porque Putin, sem dúvida, já tem ali um pacote de condições que devem incluir a tomada de territórios, a oficialização dos territórios conquistados, mas o que me parece mais grave aí, vamos ver o que vai se passar no dia 15, que seria uma desmilitarização da Ucrânia, porque o que sobrar do território ucraniano pode ficar à mercê de novas incursões, num futuro próximo por parte da Rússia. Vinícius, eu sei que é um exercício de futurologia, e futurologia em relações internacionais nunca cai bem, mas considerando que a reunião aconteça na próxima quinta entre os dois mandatários, considerando que Putin coloque na mesa aquilo que você está falando, coloque na mesa, inclusive, ou seja, a Rússia assumindo de vez e de forma pactuada os territórios mais a leste, e Zelensky não aceite as condições impostas pelo governo russo. Você acredita que vai vir aí mais pressão por parte do governo norte-americano para que a Ucrânia aceite esse desmembramento em nome do que Trump chama de paz? Sim, vai ver essa pressão, porque os Estados Unidos não estão mais dispostos a arcar com os custos políticos ou econômicos da guerra. O Trump deve estar, aliás, ansioso para iniciar ali a exploração de metais raros que a Ucrânia tem e que já foi acordado com Zelensky, que essa exploração ocorrerá até como maneira de compensar os Estados Unidos pelos gastos aí com esse conflito. O que pode haver ali, Sakamoto, é alguma pressão por parte da Europa, né? Teve aquela reunião entre os Zelensky, recentemente líderes europeus, em que a Europa talvez coloque ali como condição, não vou dizer a entrada da Ucrânia na OTAN, isso seria inaceitável, e a própria Ucrânia, aliás, a própria OTAN está aí em xeque, né, com as atitudes de Donald Trump, mas colocar alguma espécie de missão de paz, algo análogo a uma missão de paz, não obviamente chefiada pela ONU, mas a presença de tropas estrangeiras em território ucraniano, talvez não numa área que corresponda a todo o território ucraniano, mas alguma área ali próxima à fronteira para justamente impedir avanços futuros da Rússia. Porque o que a Europa teme? Que Putin expanda ali a sua pretensão por outros territórios em áreas que, é importante dizer, já foram ou de influência da União Soviética ou já pertenceram ao Império Russo. Então, do ponto de vista de um europeu ocidental, como o polonês, por exemplo, os países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, a Rússia é uma potência imperialista e devemos, acho que é impossível, com o mínimo de conhecimento de história, não concordar com eles. Zelensky, por sua vez, se ele insistir que não vai terminar a guerra sem qualquer concessão, seja ela territorial ou em termos do status militar da Ucrânia, ele vai ali, ao meu ver, ao longo prazo, ou no médio prazo, no mínimo, sucumbir a essa batalha sozinho. E, novamente, futurologia, como você bem colocou, Sakamoto, é muito perigoso. Mas aí, se a Ucrânia insistir, né, aí com essa guerra que claramente está perdida para ela, e reitero, infelizmente, por conta dessa conquista territorial que pode chancelar conquistas territoriais futuras, não só da Rússia, mas de outras potências, como a China, como os próprios Estados Unidos, né, o Trump aí querendo expandir-se para o Canadá, tomar a Groenlândia, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Nós temos o Zelensky talvez em xeque dentro da própria Ucrânia, lembrando que ele teve o seu mandato presidencial estendido, e isso é muito comum, aqui não falando só da Ucrânia, mas em guerras em geral.
líderes enfraquecidos serem derrubados por grupos internos que querem ali um acordo. Então, esse é um cenário que acho que qualquer analista deve levar em conta caso Zelensky não aceite um acordo de paz que implicará, claro, em perdas territoriais, já a questão do status militar, acho que ainda há alguma margem para negociação e será salutar, porque a Europa precisa ali ter certeza ou mínimo de segurança em relação a potenciais pretensões expansionistas de Putin, que já demonstrou ali sim ter apetite para restaurar uma zona de influência, até mesmo áreas que eram, reitero, já foram do Império Russo.